Cheguei 15 minutos atrasada em casa. Meu pai me arrastou pelos cabelos até o banheiro e disse: "Vou te ensinar o que acontece com menina que anda na rua à noite." Eu tinha 20 anos, mas ele me tratava como criança. O que ele não sabia é que no dia seguinte, quem estava de plantão na delegacia era alguém que conhecia os dois lados dessa história. Olá, meus queridos. Olá, minhas queridas. Como é bom ter vocês aqui comigo mais uma vez. Podem sentar aí, ficar bem à vontade, que hoje a vovó Helena tem uma história para contar que vai mexer com o coração de vocês. Eu tô aqui na minha cozinha, sabe? Acabei de tirar do forno uma fornada de pães caseiros, aquele cheirinho de fermento fresco que enche a casa toda e traz lembrança de casa de vó de verdade. Tenho 73 anos agora. Moro aqui em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, nessa mesma cidade onde nasci e onde vivi as maiores alegrias e as piores dores da minha vida. Olha, eu faço esses pães todo sábado de manhã para vender na feirinha do bairro. É um dinheirinho extra que me ajuda, mas mais do que isso, é uma terapia para mim. Cada vez que amasso a massa, que sinto ela crescer nas minhas mãos, eu lembro que eu também cresci. Eu também me levantei quando acharam que eu ia ficar no chão para sempre. Comecei a fazer pães há uns 10 anos, quando me aposentei do meu trabalho de costureira. Uma vizinha me ensinou a receita da mãe dela, e desde então isso virou minha paixão. Acordo cedinho, às 5 da manhã, coloco minha música gauchesca baixinho no rádio e começo a trabalhar. A cozinha fica quentinha, cheia de vida, cheia de esperança. Mas sabe, antes de eu contar a história de hoje, queria fazer um pedido especial para vocês que estão me ouvindo agora. Me contem aqui nos comentários, de qual cidadezinha do Brasil vocês estão me assistindo. E mais, me digam que horinha do dia é aí onde vocês estão. Tão tomando um chimarrão de manhã como eu? Tão no intervalo do almoço? Ou já tão de tardezinha, descansando depois do trabalho? Eu leio cada comentário com tanto carinho, fico imaginando cada um de vocês na sua casa, na sua cidade, tirando um tempinho para ouvir essa vovó aqui. Me conta, viu? Quero saber de onde vem o carinho de vocês. E se ainda não se inscreveram no canal, clica naquele botãozinho vermelho ali embaixo, ativa o sininho, porque as histórias que eu conto aqui são para tocar a alma e às vezes até para salvar vidas. Não custa nada, mas significa tudo para mim. Pois então, meus amores, hoje eu vou contar uma história que eu guardei por muitos anos. Uma história que dói até hoje, quando eu lembro, mas que precisa ser contada. Porque se tem alguém aí passando por algo parecido, essa pessoa precisa saber que tem saída, que tem justiça, que tem recomeço. Eu vou falar sobre o dia em que meu próprio pai, o homem que devia me proteger, se tornou meu algoz. Vou falar sobre medo, sobre silêncio, sobre marcas que ficam na pele e na alma. Mas também vou falar sobre coragem, sobre amizade verdadeira e sobre o dia em que a justiça bateu na porta dele do mesmo jeito que ele bateu em mim. É uma história difícil, eu sei. Mas é uma história de superação também. E olha, se eu tô aqui hoje, aos 73 anos, fazendo meus pães, vivendo em paz, criando meus netos com amor e respeito, é porque eu não deixei aquele dia me definir. Eu não deixei a violência vencer. E você que está passando por algo assim, também não precisa deixar. Então pega teu café, teu chimarrão, tua água, o que for, e vem comigo nessa jornada. Prometo que no final a gente chega num lugar de luz. Porque toda a história de sofrimento que a gente conta pode ser a salvação de alguém que está ouvindo. Sabe, meus queridos, quando eu fecho os olhos e volto lá para os meus tempos de menina, a primeira coisa que vem na minha memória é o cheiro de bolo de aipim assando no fogão a lenha. Minha mãe, Dona Iraci, fazia os bolos mais gostosos de toda a vizinhança, ali no bairro São José, em Passo Fundo. Ela era uma mulher miúda, branquinha, com aqueles olhos azuis que pareciam 2 pedacinhos de céu. Tinha um jeito sereno de ser, sabe? Daquelas pessoas que quando entrava num lugar, trazia paz junto. Meu pai se chamava Arlindo. Era um homem alto, forte, trabalhava como mecânico numa oficina no centro da cidade.
Naquele tempo, estamos falando de meados dos anos 1950, início dos anos 1960, Passo Fundo era uma cidade bem menor do que é hoje. Todo mundo se conhecia, as portas ficavam abertas, as crianças brincavam na rua sem perigo. Meu pai voltava do trabalho todo sujo de graxa, mas sempre com um sorriso no rosto e alguma coisa no bolso para mim e para o meu irmão mais novo, o Valdir. Ah, o Valdir! Esse era 3 anos mais novo que eu, um pestinha que vivia me seguindo para todo canto. Eu nasci em 1952, ele em 1955. A gente morava numa casa de madeira pintada de verde água, com um quintal grande cheio de galinhas, um pé de amora que dava frutas enormes no verão e uma horta que minha mãe cuidava com todo carinho. Tinha couve, alface, tomate, tempero verde, tudo que a gente precisava para fazer a comida de cada dia. Nossa casa tinha 3 quartos pequeninos, uma sala com sofá de chenille vermelho, que era o orgulho da minha mãe, uma cozinha com aquele fogão a lenha preto que ficava sempre quentinho e um banheiro nos fundos, separado da casa. No inverno de Passo Fundo, que é um frio de rachar, eu me lembro de ter que sair correndo para fazer xixi no banheiro de fora e voltar voando para debaixo das cobertas. A gente não tinha muito dinheiro, mas tinha fartura de comida, de amor e de risada. Meu pai, naquela época, era um homem doce. Isso eu preciso deixar bem claro, porque o que ele se tornou depois não era o homem que eu conheci na infância. Ele chegava em casa e me pegava no colo, mesmo eu já estando grandinha, me rodava no ar e dizia: "E aí, minha princesinha, como foi a escola hoje?" Ele me chamava de princesinha. Imagine só. Depois dos meus 20 anos, eu me perguntaria como o mesmo homem que me chamava assim pôde fazer o que fez. Minha rotina de menina era simples e feliz. Eu acordava com o canto do galo. A gente tinha um galo vermelho enorme que cantava às 5 da manhã sem falta. Tomava café com leite feito pela minha mãe, pão com chímia de pêssego que ela mesma fazia e ia para a escola municipal do bairro. A escola ficava a 4 quadras de casa, eu ia a pé com o Valdir e mais um monte de crianças da redondeza. Na escola eu era estudiosa, quietinha, sempre gostei de ler. Minha professora, Dona Zulmira, dizia que eu tinha jeito para estudar, que podia fazer o ginásio e quem sabe até virar professora também. Minha mãe ficava orgulhosa, mas meu pai já dizia: "Mulher não precisa estudar tanto não, Iraci. Ela vai casar, vai cuidar de casa." Mas ele dizia isso de um jeito brincalhão, sabe? Não tinha aquela dureza que veio depois. Depois da aula, eu voltava para casa, almoçava, sempre arroz, feijão, uma mistura, carne quando tinha, se não era ovo ou linguiça, e salada da horta. Depois, eu ajudava minha mãe nas tarefas: lavar louça, varrer o chão, estender roupa no varal. Mas sobrava tempo para brincar. E como eu brincava! Minha melhor amiga era a Odete, filha da dona Leonor que morava 3 casas para baixo. A gente brincava de casinha debaixo do pé de amora, fazia comidinha de mentira com folhas e gravetinhos, fingia que as bonecas de pano eram nossas filhas. Tinha também o Ricardo, um gurizinho loiro que morava na esquina, filho do seu gentil que era alfaiate. O Ricardo era um ano mais velho que eu. Brincava com a gente de pega-pega, de esconde-esconde, de bolinha de gude. Ele era um menino bom, educado, meio tímido também. A gente cresceu junto, brincando naquelas ruas de chão batido. Nos domingos, minha mãe fazia questão de ir na missa na igreja matriz, no centro. A gente ia tudo arrumadinho, eu com meu vestidinho de bolinhas, o Valdir de bermudinha e camisa, meu pai de terno, tinha só um, mas era bem cuidado, e minha mãe com aquele vestido azul marinho que ela guardava só pros domingos. Depois da missa, se sobrava um trocadinho, meu pai comprava picolé pra gente na pracinha. Eram alegrias simples, mas que enchiam a alma. Minha mãe me ensinava as coisas de casa com paciência. Me ensinou a costurar, a cozinhar, a cuidar das galinhas, a fazer sabão caseiro. Ela dizia: "Filha, uma mulher precisa saber se virar sozinha, porque a vida dá muitas voltas." Ela não sabia o quanto aquelas palavras iam fazer sentido no meu futuro. O meu pai, quando não estava cansado do trabalho, brincava com a gente no quintal.
Me ensinou a andar de bicicleta, uma bicicleta velha que ele arrumou na oficina. Me ensinou a jogar dominó. Me levava na garupa da bicicleta dele para tomar sorvete no centro nos dias de muito calor. Ele ria, ele conversava, ele era presente. Foram anos dourados aqueles. Passo Fundo era uma cidade tranquila, cheia de vida comunitária. As vizinhas se ajudavam, trocavam receitas, cuidavam dos filhos umas das outras. No inverno, quando o frio apertava, a gente se juntava em volta do fogão a lenha para se aquecer. No verão, as famílias botavam cadeiras na calçada e ficavam conversando até tarde, enquanto a gente, crianças, corria atrás de vagalume. Eu não tinha ideia, naquela época inocente, que a vida podia ser cruel. Não sabia que a gente podia perder tudo de uma hora para outra. Não imaginava que pessoas que a gente ama podem mudar completamente, podem se transformar em algo que a gente não reconhece mais. Mas tudo isso ainda estava longe. Ali, dos meus 5 aos 12 anos, eu fui apenas uma menina feliz, protegida, amada. Uma menina que brincava descalça no quintal, que subia no pé de amora até a mãe gritar, que sonhava em crescer e casar com um homem bom como meu pai parecia ser naquele tempo. E assim foram se passando os anos da minha infância, até que eu completei 13 anos e comecei a virar mocinha. Meu corpo começou a mudar, minha voz ficou mais fina e minha mãe começou a me ensinar coisas de mulher. Aquela fase de transição entre ser criança e ser adolescente trouxe mudanças que eu ainda não entendia direito, mas que faziam parte da vida. E a vida continuava doce, simples e cheia de esperança lá na minha Passo Fundo querida. O ano de 1970 começou como qualquer outro. Eu tinha completado 18 anos em março, tinha terminado o ensino médio e começado a trabalhar como costureira numa pequena confecção ali perto do centro de Passo Fundo. Ganhava meu dinheirinho, ajudava em casa e tinha planos. Queria juntar um dinheiro, quem sabe fazer um curso de corte e costura mais avançado, quem sabe um dia ter meu próprio ateliê. Minha mãe ficava tão orgulhosa de mim, dizia: minha filha tão prendada, tão trabalhadora. Mas em junho daquele ano, a vida deu uma virada que ninguém esperava. Minha mãe começou a emagrecer sem razão. Ela, que sempre foi miudinha, ficou ainda mais magra, com uma palidez que assustava. Reclamava de dores na barriga, de cansaço. No começo, a gente achou que era alguma coisa simples, talvez vermes, talvez gastrite. Mas quando ela desmaiou em casa enquanto cozinhava, meu pai a levou correndo para o hospital. O diagnóstico veio como um soco no estômago de todos nós. Câncer no pâncreas, já avançado. Os médicos disseram que não tinha muito o que fazer, que era uma questão de meses. Eu me lembro de quando o doutor falou isso. Meu pai ficou branco como papel. Segurou na cadeira para não cair. Eu chorei tanto que pensei que não tinha mais lágrimas no mundo. Minha mãe, coitadinha, tentou ser forte. Tentou sorrir para a gente, mas dava para ver o medo nos olhos dela. Os meses seguintes foram os piores da minha vida. Ver minha mãe definhando, dia após dia, perdendo força, perdendo peso, perdendo a alegria, era de partir o coração. Ela ficou internada algumas vezes, mas passava a maior parte do tempo em casa porque não tinha mais o que os médicos fazerem. Eu pedi licença do trabalho para cuidar dela. Ficava ali, do lado da cama, dando remédio para a dor, fazendo comidinha que ela quase não conseguia comer, segurando a mão dela, lendo a Bíblia para ela porque ela pedia. Meu pai mudou durante esse período, mas ainda não era a mudança terrível que viria depois. Ele ficou mais calado, mais fechado. Trabalhava durante o dia e passava as noites sentado numa cadeira ao lado da cama da minha mãe, só olhando para ela. Às vezes eu via lágrimas escorrendo pelo rosto dele. O Valdir, que tinha 15 anos na época, não sabia lidar com aquilo tudo. Ele fugia para a casa dos amigos, ficava na rua até tarde, qualquer coisa para não ter que ver a mãe sofrendo. No dia 23 de setembro de 1970, às 4 da tarde, minha mãe Iraci faleceu. Ela estava na cama dela, em casa, com a gente ao redor. Eu segurava uma mão dela, meu pai a outra. Ela olhou para cada um de nós, tentou sorrir e disse baixinho:
Cuidem um do outro. Sejam felizes. E então ela fechou os olhos e se foi. Assim, tranquila, como foi a vida toda. O velório foi na nossa sala mesmo, como era costume naquele tempo. Vieram todos os vizinhos, todos os conhecidos, a casa ficou cheia de gente, de flores, de cheiro de vela. Meu pai não chorou na frente de ninguém. Ele ficou ali, sério, rígido, recebendo os pêsames com um aceno de cabeça. Mas eu via a dor nos olhos dele, via que alguma coisa tinha quebrado por dentro. Nos primeiros dias depois do enterro, a casa ficou num silêncio de cemitério. Ninguém tinha coragem de fazer barulho, de rir, de viver. Eu voltei para o trabalho depois de 2 semanas, porque a gente precisava do dinheiro. O Valdir voltou para a escola. Meu pai voltou para a oficina. Cada um tentando seguir em frente do jeito que dava. Foi aí que eu comecei a notar as mudanças no meu pai. Mudanças pequenas no começo, que foram ficando maiores com o passar das semanas. A primeira coisa que ele mudou foi em relação à comida. Minha mãe sempre cozinhava, e depois que ela adoeceu, eu assumi a cozinha naturalmente. Mas agora, meu pai começou a criticar tudo. Esse arroz está sem gosto. Esse feijão não é igual ao da tua mãe. Essa carne está dura. Nada que eu fazia estava bom. Eu tentava caprichar, tentava fazer igual minha mãe ensinava, mas nunca era o suficiente. Depois veio o controle sobre como eu me vestia. Eu sempre fui uma moça recatada, nunca fui de usar roupas chamativas ou decotadas. Mas meu pai começou a achar problema em tudo. Se eu colocasse uma blusa de manga curta, ele dizia: "Vai sair assim pra rua? Tá querendo aparecer, é?" Se eu usasse uma calça comprida que era do meu uniforme de trabalho, ele reclamava: "Mulher de respeito não usa calça. Bota um vestido." Um dia, eu tinha colocado um batom clarinho, daqueles cor-de-rosa bem suave, só para não ficar com a boca ressecada. Ele olhou para mim e disse com aquela voz grossa: "Tira essa porcaria da boca, só vagabunda que pinta a cara para sair na rua." Eu fiquei tão chocada que nem consegui responder. Tirei o batom tremendo e fui trabalhar com vontade de chorar. Mas o pior era o controle sobre os horários. Meu trabalho na confecção terminava às 6 da tarde. Eu pegava o ônibus e, se tudo corresse normal, chegava em casa às 7 menos 10, 7 horas. Meu pai determinou que eu tinha que estar em casa às 7 em ponto. Nem 1 minuto a mais. Ele ficava sentado na poltrona, de frente para a porta, com o relógio na mão, esperando. Se eu chegasse às 7h05, ele já estava de cara fechada. Por que atrasou? Eu explicava. O ônibus demorou, tinha muito trânsito, tive que terminar uma costura urgente no trabalho. Não importava a desculpa. Ele sempre achava um jeito de me fazer sentir culpada. Comecei a viver com medo do relógio. Ficava olhando as horas o tempo todo, com aquele aperto no peito, preocupada se ia conseguir chegar no horário. Tinha dias que eu saía correndo da confecção, corria até o ponto de ônibus, rezava para o ônibus não atrasar. Tudo para não ter que encarar aquele olhar de decepção e raiva do meu pai. E ele começou a usar a memória da minha mãe como arma contra mim. "Tua mãe nunca se atrasava", ele dizia. "Tua mãe sabia se comportar. Tua mãe era uma mulher de respeito, não ficava dando bandeira por aí." Cada frase era uma facada. Como se eu não estivesse sofrendo já com a falta dela, ele ainda jogava na minha cara que eu nunca seria boa o suficiente. Teve uma noite, eu lembro como se fosse hoje, que eu estava lavando a louça do jantar e comecei a chorar quietinha, com as mãos na água com sabão. Meu pai entrou na cozinha e perguntou: "Por que tá chorando?" Eu disse com a voz embargada: "Tô com saudade da mãe, pai." Ele olhou para mim com uma dureza que me gelou e respondeu: "Chorar não traz ninguém de volta. Tua mãe morreu porque Deus quis. Agora você tem que ser forte e cuidar dessa casa direito." Não teve um abraço, não teve um consolo. Só aquela cobrança fria de que eu tinha que dar conta de tudo, de ser mulher da casa, de substituir minha mãe em tudo, menos no amor que ele tinha por ela. O Valdir sofria também, mas de um jeito diferente. Meu pai praticamente ignorava ele. Só cobrava que tirasse notas boas na escola e não desse trabalho.
Comigo era diferente. Comigo era vigilância constante, cobrança constante, pressão constante. Eu comecei a me sentir sufocada. Com 18, 19 anos, eu era uma mulher adulta. Trabalhava, pagava minhas coisas, mas em casa eu era tratada como uma criança que precisava ser vigiada o tempo todo. Não podia sair com as colegas de trabalho depois do expediente para tomar um refrigerante. Não podia ir numa festinha de aniversário na casa de alguém. Não podia nem ir na casa da Odete, minha amiga de infância, porque moça direita não fica na rua. Eu tentei conversar com ele algumas vezes. Sentava do lado dele na sala, escolhia um momento que ele parecia mais calmo e dizia: "Pai, eu sei que o senhor está sofrendo com a falta da mãe. Eu também tô. Mas eu preciso viver, preciso ter meus momentos." Ele me cortava antes de eu terminar. "Viver? Você quer é fazer igual essas mocinhas sem vergonha que ficam por aí. Enquanto você morar debaixo do meu teto, você vai fazer o que eu mandar." E assim foi. Aos 19 anos, eu tinha uma rotina de casa-trabalho-casa. Acordava, fazia o café, arrumava a casa, ia trabalhar, voltava correndo, fazia a janta, lavava a louça, ia dormir. Nos finais de semana, limpava a casa inteira, lavava roupa, passava roupa. Não tinha vida social, não tinha diversão, não tinha nada além de obrigações e cobranças. Eu me sentia cada dia mais presa, mais pequena, mais invisível. Aquela menina alegre que brincava no quintal tinha sumido. No lugar dela tinha uma moça assustada, insegura, que vivia pisando em ovos para não despertar a ira do pai. Mas eu ainda não tinha visto nada. O pior ainda estava por vir. E quando veio, veio de um jeito tão brutal que marcou minha pele e minha alma para sempre. Era uma quinta-feira de março de 1972. Eu tinha acabado de completar 20 anos. Parece que foi ontem, mas ao mesmo tempo parece que foi em outra vida, sabe? Naquela época, eu já estava há 2 anos vivendo sob o controle sufocante do meu pai. 2 anos de medo constante, de andar pisando em ovos, de viver olhando para o relógio como se ele fosse meu algoz. Naquela manhã, eu acordei com um aperto no peito, daqueles que a gente não sabe explicar, mas sente que algo ruim vai acontecer. Fiz o café do meu pai, arrumei a casa correndo e fui trabalhar na confecção como todos os dias. O dia foi normal. Eu costurei as peças que me mandaram, conversei pouco com as colegas, tinha perdido o jeito de conversar, de sorrir, parecia que tinha esquecido como era ser leve. 6 da tarde em ponto, eu bati o cartão e saí. O ponto de ônibus ficava a 2 quadras da confecção. Eu caminhava rápido, sempre caminhava rápido, com aquela ansiedade de quem sabe que não pode se atrasar nem 1 minuto. Cheguei no ponto às 6h10. O ônibus costumava passar às 6h15, e eu chegava em casa às 7h menos 10. Tinha 10 minutos de folga antes do limite das 7. Mas naquele dia, o ônibus não veio no horário. 6h15 passaram. 6h20. 6h30. Eu estava ali, em pé no ponto, junto com outras pessoas que também esperavam, e o desespero começando a apertar meu peito como uma mão gelada. Meu Deus, eu pensei, eu vou me atrasar. Ele vai ficar furioso. Tentei perguntar para o cobrador de outro ônibus que passou se ele sabia o que tinha acontecido. Ele gritou pela janela: "Ônibus quebrou lá na avenida principal, vai demorar." Meu coração despencou. Eu não tinha telefone. Naquela época, quase ninguém tinha telefone em casa no nosso bairro. Não tinha como avisar. Não tinha como explicar antes de chegar. O ônibus só apareceu às 7h menos 10. Quando eu subi, estava tremendo. Fiquei o trajeto inteiro agarrada na barra de ferro, olhando pela janela, calculando mentalmente: 7 horas, eu já vou estar atrasada. Quanto mais vai ser? 5 minutos? 10? 15? Desci do ônibus e corri. Corri pelas ruas do bairro São José como se estivesse fugindo de um incêndio. Minhas pernas doíam, meu peito ardia, mas eu corria. Quando virei na minha rua e vi a casa, o relógio da igreja tocou. 7h15. 15 minutos de atraso. Abri o portãozinho de madeira devagar, como se fazer silêncio pudesse diminuir meu erro. A casa estava completamente escura. Todas as luzes apagadas, menos uma.
a luz da poltrona da sala, aquela lâmpada amarela fraca que fazia sombras estranhas nas paredes. Abri a porta da frente com a chave, entrei, e a primeira coisa que vi foi a silhueta dele. Meu pai estava sentado na poltrona, imóvel, como uma estátua de pedra. Eu conseguia ver só o contorno dele contra a luz fraca. Ele não se mexeu quando entrei. Apenas ficou ali, me olhando na escuridão. Pai, eu posso explicar. Minha voz saiu fina, trêmula, de criança assustada. O ônibus quebrou. Eu não consegui avisar. Eu juro que... Ele se levantou, devagar. O silêncio era tão pesado que eu conseguia ouvir meu próprio coração batendo descompassado. Ele deu 2 passos na minha direção, e quando a luz fraca iluminou o rosto dele, eu vi uma expressão que nunca tinha visto antes. Não era raiva comum. Era algo mais fundo, mais escuro, mais perigoso. Vou te ensinar o que acontece com menina que anda na rua à noite, ele disse, com uma voz baixa e controlada que era mais assustadora do que se ele estivesse gritando. Você precisa aprender a ter respeito. Eu tentei recuar, mas ele foi mais rápido. Segurou meu braço com força, aqueles dedos grossos de mecânico, calejados, apertando até doer. Pai, por favor, eu sou sua filha. Eu gritei. Mas era como se ele não me ouvisse, como se eu não fosse mais gente para os olhos dele. Ele me arrastou pelo corredor. Eu tentava me soltar, mas ele era muito mais forte. Minhas pernas tropeçavam, meu ombro bateu na parede e ele não diminuía o passo. O destino era o banheiro social, aquele banheiro pequeno nos fundos da casa, frio, com cheiro de sabão e mofo. Ele me jogou para dentro e fechou a porta atrás de nós. Naquele momento, naquele espaço pequeno e claustrofóbico, eu entendi que o pai que eu conheci tinha morrido junto com minha mãe. O homem que estava ali comigo não era mais meu pai. Era um estranho perigoso. O que aconteceu naquele banheiro eu vou contar de forma que vocês entendam a dor sem que eu tenha que reviver cada detalhe. Porque tem coisas que, mesmo depois de 50 anos, ainda doem demais para serem ditas em voz alta. Ele me acusou de estar na rua fazendo coisas que eu nunca fiz. Gritou que minha roupa era indecente. Era só uma blusa simples de trabalho, meus queridos. Nada demais. Me chamou de nomes que uma filha nunca deveria ouvir do próprio pai. E então, ele tirou o cinto da calça dele, aquele cinto de couro grosso com fivela de metal pesada. Eu supliquei. Pai, pelo amor de Deus, eu sou sua filha. A mãe não ia querer isso. Por favor. Mas era como falar com uma parede. Ele estava possuído por uma raiva que eu não entendia, que não fazia sentido. E ele me ensinou. Me ensinou através da dor. Me ensinou que eu não tinha valor, não tinha voz, não tinha direitos. Me ensinou que meu corpo não era meu, que minha vida não era minha. Cada movimento dele, cada palavra que ele dizia. Isso é pro seu bem, isso é para você virar gente. Era uma mensagem clara. Você não é nada. Quando ele finalmente parou, não porque teve pena, mas porque cansou, eu estava encolhida no chão frio do banheiro, tremendo, com dor em lugares que eu nem sabia que podiam doer assim. Ele saiu, fechou a porta, e eu ouvi os passos dele se afastando pelo corredor. Ouvi a porta do quarto dele bater, e depois... silêncio. Fiquei ali a noite toda. Não conseguia me mexer, não conseguia pensar direito. Minha mente estava num lugar distante, como se tivesse se desconectado do meu corpo para não sentir tudo aquilo. Eu olhava para o teto do banheiro, para as manchas de umidade e pensava, é assim que acaba? É assim que a gente vira nada? Chorei até não ter mais lágrimas. Chorei pela menina que eu fui, que brincava feliz naquela mesma casa. Chorei pela minha mãe, que devia estar olhando lá do céu e chorando também. Chorei porque, naquele momento, eu desejei estar morta. Quando o sol começou a clarear pela janelinha pequena do banheiro, eu consegui me mexer. Cada movimento era uma agonia, mas algo dentro de mim, talvez fosse a voz da minha mãe, talvez fosse um restinho de instinto de sobrevivência, me disse, levanta, você precisa sair daqui. Levantei devagar, me apoiando na pia. Olhei para o espelho e não me reconheci.
A moça que me olhava de volta tinha olhos vazios, assustados, perdidos. O rosto estava inchado de tanto chorar. E naquele momento, uma verdade cristalina atravessou minha mente como um raio. Se eu ficar aqui, ele vai me matar. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas um dia ele vai longe demais e eu não vou sobreviver. Ouvi o ronco dele vindo do quarto. Ele tinha dormido tranquilo, como se não tivesse feito nada demais. Como se fosse normal, como se fosse certo. E foi nessa hora que a menina assustada dentro de mim morreu de vez. E nasceu uma mulher que sabia o que precisava fazer. Eu tinha que sair daquela casa. Eu tinha que denunciar. Eu tinha que buscar justiça, nem que fosse a última coisa que eu fizesse na vida. Saí daquele banheiro quando o relógio da sala marcava 6 da manhã. Eu conseguia ouvir o ronco do meu pai vindo do quarto dele, aquele ronco pesado de quem dorme tranquilo, sem peso na consciência. Como ele conseguia dormir assim depois do que tinha feito? Como ele conseguia simplesmente ir para a cama e apagar, como se nada tivesse acontecido? Essa pergunta martelava na minha cabeça enquanto eu ficava ali parada no corredor, olhando para a porta fechada do quarto dele, sentindo uma mistura de medo, raiva e nojo que me revirava o estômago. Cada passo que eu dava doía. Não era só dor física, meus queridos. Era uma dor que ia além do corpo, sabe? Era uma dor que vivia dentro da alma, que fazia cada respiração parecer pesada demais, que fazia meu peito apertar como se tivesse alguém sentado em cima dele. Fui pro meu quarto andando devagar, encostada na parede do corredor para não cair, cada movimento me lembrando do que tinha acontecido naquela noite horrível. Quando finalmente fechei a porta atrás de mim, desabei na cama e chorei mais um pouco. Chorei baixinho, abafando o som no travesseiro, porque mesmo depois de tudo, eu ainda tinha medo de acordá-lo. Ainda tinha medo de provocar mais raiva. Que tipo de medo era esse que me fazia engolir até o choro? Eu tinha que ir trabalhar. Como é que eu ia explicar para o meu chefe que não podia ir? Que meu próprio pai tinha? Não. Eu não conseguia nem pensar nas palavras certas para descrever aquilo. Me forcei a levantar, fui até o guarda-roupa com as pernas bambas e escolhi um vestido de manga comprida que escondia tudo. Era um vestido azul marinho, fechado até o pescoço, que eu usava só no inverno porque era quente demais. Mas naquele dia de março, com o calor de Passo Fundo já começando, eu botei aquele vestido e ainda coloquei um chale por cima. Prendi o cabelo num coque bem apertado, lavei o rosto com água fria, tentando disfarçar os olhos inchados de tanto chorar. Passei um pozinho no rosto para esconder a palidez. No espelho do banheiro, aquele mesmo banheiro onde tudo tinha acontecido, eu via uma estranha me olhando de volta. Quem era aquela moça de olhos mortos, de boca sem cor, de expressão apagada? Onde tinha ficado a Helena que brincava no quintal, que sonhava em ter um ateliê, que acreditava que a vida podia ser boa? Passei pela sala em silêncio. Meu pai ainda dormia, o ronco dele ecoando pela casa como se fosse a coisa mais normal do mundo. Não fiz café para ele. Pela primeira vez em 2 anos, não fiz o café dele. Não arrumei a sala, não deixei a mesa posta. Simplesmente peguei minha bolsa e saí de casa às 7, peguei o ônibus e fui trabalhar como um robô, sem pensar, sem sentir, só me movendo porque o corpo ainda tinha aquele instinto de sobrevivência funcionando. No ônibus, sentei perto da janela e fiquei olhando para as ruas de Passo Fundo passando. As mesmas ruas onde eu tinha crescido, onde eu tinha sido feliz uma vez. Agora tudo parecia cinza, mesmo com o sol brilhando lá fora. Era como se o mundo tivesse perdido a cor. Na confecção, as meninas perceberam que tinha algo errado. A Neuza, que trabalhava na máquina ao lado da minha, foi a primeira a perguntar: Helena, meu Deus, tu tá bem? Tá pálida que nem papel. Eu forcei um sorriso que doeu nos músculos do rosto. É só dor de cabeça, Neuza. Deve ser gripe, ou então, o calor. A Marlene, outra colega, trouxe um copo d'água. Toma, bebe isso. E se não melhorar, tu devia ir no posto de saúde, viu? Como eu ia contar para elas? Como eu ia dizer que meu próprio pai,
O homem que devia me proteger tinha se transformado num monstro. Elas não iam acreditar. Ou pior, iam me julgar, iam pensar que era culpa minha de algum jeito. Passei o dia costurando no automático. Minhas mãos se moviam, a agulha subia e descia. As peças iam se formando, mas minha mente estava longe. Estava naquele banheiro gelado, revivendo cada segundo daquela noite. Será que eu ia conseguir esquecer algum dia? Será que aquelas imagens iam parar de passar na minha cabeça como um filme sem fim? Voltei para casa às 7 em ponto naquele dia. Cheguei na hora exata, nem um minuto de atraso. Ele estava na cozinha, tomando o café que ele mesmo tinha feito. A mesa estava suja com farelos de pão, a xícara dele largada ali, nenhum sinal de que ele tinha sentido falta do café que eu sempre fazia para ele. Quando me viu entrar, ele levantou os olhos do prato e me olhou. Não disse nada, nem oi, nem onde tu tava, nem por que não fez café. Apenas me olhou com aquela expressão vazia, fria, como se eu fosse um móvel da casa, e voltou a comer. Como se nada tivesse acontecido. Como se a noite anterior tivesse sido só um pesadelo que a gente podia fingir que nunca existiu. Nos dias seguintes, estabeleceu-se um silêncio terrível naquela casa. Um silêncio que pesava no ar como chumbo. Eu fazia minhas obrigações no automático. Cozinhava, limpava, lavava, passava. Mas agora eu fazia tudo em silêncio completo. Não cantarolava mais, enquanto trabalhava como fazia antes. Não conversava com ele sobre nada. Era como se a gente tivesse virado dois estranhos morando no mesmo teto. Eu ia trabalhar, voltava correndo, nunca me atrasava nem um segundo. O medo do relógio tinha triplicado. Agora eu saía da confecção correndo, chegava no ponto de ônibus ofegante e ficava ali rezando para não ter nenhum atraso, nenhum imprevisto. E ele agia como se tudo estivesse normal. Como se ele tivesse apenas me dado uma lição e agora eu tinha aprendido a me comportar. Mas dentro de mim, alguma coisa tinha quebrado de um jeito que não tinha conserto. Eu olhava para ele e só sentia medo misturado com um ódio que eu nem sabia que era capaz de sentir. Um ódio que queimava no meu peito como brasa. Eu olhava para a porta da frente e pensava, eu preciso sair daqui. Mas como? Para onde eu vou? Eu não tinha dinheiro guardado o suficiente, não tinha parentes próximos além do Valdir, que ainda era menor de idade e que mal falava comigo, não tinha ninguém para recorrer. Uma semana depois do incidente, 7 dias longos como 7 anos, eu tentei algo. Foi de manhã cedo, num sábado, antes de começar a limpar a casa. Meu pai tinha acabado de sair para a oficina, porque ele trabalhava até aos sábados. Eu esperei ele virar a esquina, contei até 100 para ter certeza que ele não ia voltar, e fui até a casa da dona Leonor, a mãe da Odete, minha amiga de infância. Meu coração batia tão forte que eu achei que ia sair pela boca. Eu tinha ensaiado na minha cabeça o que ia dizer. Dona Leonor, preciso de ajuda. Meu pai me machucou. Eu preciso sair de casa. Parecia simples quando eu pensava. Mas quando cheguei na porta dela, minhas mãos tremiam tanto que mal consegui bater. Dona Leonor abriu a porta com aquele sorriso de sempre, o avental cheio de farinha de trigo, cheiro de pão fresco saindo de dentro da casa. Helena, minha filha, que surpresa boa! Fazia tempo que tu não aparecia aqui. Entra, entra, vem tomar um café, acabei de tirar uns pães do forno. Entrei naquela cozinha que eu conhecia desde criança, onde eu e a Odete brincávamos de fazer comidinha quando éramos pequenas. Sentei na mesa de madeira, a mesma mesa de sempre, e Dona Leonor botou na minha frente uma xícara de café fumegante e um pão quentinho com manteiga derretendo. Come, benzinha, tu tá muito magra, muito pálida, tá se cuidando direito? Ela sentou na minha frente, pegou minha mão com aquelas mãos calejadas dela, mãos de trabalho, mãos de mãe, e olhou nos meus olhos. Helena, aconteceu alguma coisa? Tu pode confiar em mim, tu sabe disso. Eu abri a boca para contar. As palavras estavam ali, na ponta da língua, desesperadas para sair, empurrando, querendo explodir para fora.
Dona Leonor, eu tô... Meu pai, ele... Mas naquela hora exata, eu ouvi a voz dele na minha cabeça. Aquela voz que tinha dito, na noite seguinte ao incidente, quando a gente se cruzou no corredor: se tu abrir a boca para alguém, se tu me envergonhar na frente dos vizinhos, tu vai ver o que é bom para tosse. O que aconteceu foi entre pai e filha, e fica entre essas 4 paredes. Entendeu? O medo fechou minha garganta como uma mão invisível apertando, sufocando. O ar não entrava direito. Meu coração disparou, e eu pensei: se eu contar, ele vai descobrir. Ele sempre descobre tudo, e vai ser pior, muito pior. É que eu tô precisando... Eu engoli em seco, forcei a mentira para fora. De uma receita de bolo. A senhora lembra daquele bolo de cenoura com cobertura de chocolate que a Odete gostava tanto? Eu queria fazer para levar para o trabalho. Vi a expressão dela mudar. Vi nos olhos dela que ela não acreditou. Vi que ela sabia que tinha algo mais, algo sério, algo que eu não estava conseguindo dizer. Mas Dona Leonor, sendo a mulher gentil que sempre foi, respeitou meu silêncio. Claro, minha filha, vou escrever a receita para ti. Ela levantou, pegou papel e caneta e ficou ali escrevendo a receita enquanto eu segurava a xícara de café com as 2 mãos para elas pararem de tremer. Quando ela me entregou o papel, ela segurou minha mão mais um pouco e disse baixinho: Helena, se algum dia tu precisar de ajuda, de verdade, minha porta tá sempre aberta. A qualquer hora do dia ou da noite. Tu é como uma filha para mim, entendeu? Eu só conseguia acenar com a cabeça, porque se eu abrisse a boca ia desabar em choro ali mesmo. Saí da casa dela me sentindo ainda mais sozinha do que antes. Eu tinha tido uma chance real de pedir ajuda. Tinha tido alguém disposto a me ouvir e eu não tinha conseguido. Que tipo de pessoa covarde eu era! Mas o medo era maior que a coragem. O medo do que ele ia fazer se descobrisse era maior que qualquer coisa. As semanas foram passando devagar, arrastadas, pesadas. Eu ia afundando cada vez mais num buraco escuro sem fundo. Perdi mais peso. Minhas roupas começaram a ficar largas. Perdi a cor. Minha pele ficou daquele branco doentio. Perdi qualquer traço de alegria que ainda restava em mim. Não conseguia mais sorrir, mesmo quando tentava. No trabalho, eu era só uma sombra costurando. Fazia meu serviço certinho, mas era como se uma parte de mim tivesse morrido e só o corpo ainda funcionasse. Em casa, eu era um fantasma fazendo as tarefas domésticas. Varria, passava, cozinhava, tudo sem pensar, sem sentir. Eu não vivia mais. Eu só existia, respirando, me movendo, esperando. Esperando o quê? Eu não sabia. Esperando que um dia aquilo acabasse de algum jeito, esperando coragem para fazer alguma coisa, esperando morrer. Teve uma noite, isso devia ser umas 3 semanas depois daquele dia terrível, que eu cheguei no fundo do poço. Eu estava deitada na minha cama, ainda vestida porque nem tinha tido forças para trocar de roupa. Olhava para o teto escuro do quarto, para os buracos que as traças tinham feito na madeira ao longo dos anos, e uma voz horrível dentro da minha cabeça começou a sussurrar. Seria mais fácil não estar aqui. Seria mais fácil só acabar com tudo. Ninguém ia sentir tua falta mesmo. Eu fiquei ali, deixando aquele pensamento escuro crescer, tomar conta de tudo. Será que alguém ia sentir minha falta? Meu pai? Ele provavelmente ia ficar até aliviado, não ia mais ter que me ver todo dia lembrando ele do que fez. O Valdir? Meu irmão mal olhava para mim. Estava sempre fora, sempre na rua com os amigos. As meninas do trabalho? Iam arranjar outra costureira e seguir em frente. Dona Leonor? Ia ficar triste por um tempo, mas ia esquecer. Eu me vi levantando da cama, me vi indo até o banheiro. Aquele banheiro maldito, abrindo o armáriozinho onde ficavam os remédios. Tinha uns comprimidos que minha mãe tomava quando era viva, para dor. Ainda tinha um vidro quase cheio lá. Seria rápido, eu pensei. Seria o fim daquela dor toda. Segurei o vidro na mão. Olhei para o meu reflexo no espelho do banheiro. E de repente, não sei de onde, veio uma lembrança tão vívida,
tão real, que era como se eu tivesse voltado no tempo. Eu me vi criança, devia ter uns 7 anos, brincando no quintal num dia de verão. Eu tinha subido no pé de amora para pegar as frutas mais altas e o galho tinha quebrado. Eu caí no chão, ralei o joelho, o cotovelo, ralei a palma das mãos. Doía tanto que eu chorava sem parar. Minha mãe largou as roupas que estava pendurando no varal e veio correndo. Me pegou no colo mesmo, eu já sendo grandinha para colo. Me levou para dentro de casa, lavou os machucados com tanto cuidado, passou mercúrio, botou band-aid. E enquanto fazia tudo isso, ela cantarolava baixinho uma música de ninar. Quando terminou, ela me abraçou apertado e disse, olhando bem nos meus olhos: "Dói agora, minha filha, mas vai sarar. Tudo sara quando a gente cuida direito da ferida. E sabe por quê? Porque tu é forte. Tu é mais forte do que imagina. Tu tem a força da tua avó, da tua bisavó, de todas as mulheres da nossa família que passaram por coisa difícil e sobreviveram." Voltei para a realidade. Ou talvez eu nunca tivesse saído dela, com lágrimas escorrendo pelo rosto, ainda segurando aquele vidro de remédios. Minha mãe. Minha mãe não ia querer que eu desistisse. Ela que passou meses sofrendo com aquela doença terrível, com aquelas dores horríveis, e lutou até o último suspiro, tentando ficar mais um dia, mais uma hora com a gente. Quem era eu para desistir agora? Quem era eu para jogar fora a vida que ela lutou tanto para me dar? Botei o vidro de volta no armário. Fechei a porta. Saí daquele banheiro e voltei para o quarto. E ali, deitada na cama, com o rosto molhado de lágrimas, eu senti algo mudando dentro de mim. Não foi uma mudança grande e óbvia, daquelas que a gente sente tipo um raio caindo. Foi algo pequeno, mas firme. Uma brasa acendendo no meio das cinzas. Uma vozinha que disse bem baixinho, mas clara: "Você vai sobreviver a isso. Você vai sair dessa casa. Você vai buscar justiça. Sua mãe não criou uma covarde." No dia seguinte, um domingo de manhã, eu comecei a planejar. Acordei cedo, antes do meu pai, e fiquei ali na cozinha pensando enquanto fazia o café dele. Sim, voltei a fazer porque não podia levantar suspeitas. Não era um plano elaborado, porque eu não tinha como planejar muito. Mas comecei a fazer pequenas coisas, devagar, em segredo. Comecei a guardar moedas. Cada vez que ia ao mercado comprar alguma coisa e sobrava troco, eu guardava umas moedas. Eram centavos, não ia me levar longe, mas era alguma coisa. Escondi tudo numa caixinha velha de costura que ficava no fundo do meu guarda-roupa, debaixo de uns panos. Comecei a prestar atenção nos horários do meu pai, anotando mentalmente cada movimento dele. Ele saía para trabalhar às 7:30 da manhã todos os dias. Voltava para almoçar exatamente ao meio-dia. Saía de novo à 1 da tarde. Voltava às 6 em ponto. Aos sábados trabalhava meio período, saía às 7:30 e voltava ao meio-dia. Domingo folga, ficava em casa o dia todo. Isso me dava janelas de tempo. Tempo para quê? Eu ainda não sabia exatamente, mas eu precisava saber os horários dele. Comecei a observar os vizinhos também. A casa da esquerda tinha o seu Alcides, um senhor aposentado que passava o dia inteiro sentado na varanda, fumando cigarro de palha e lendo jornal. Ele via tudo o que acontecia na rua. A casa da direita tinha a dona Gilda, uma senhora com 5 filhos pequenos que fazia uma barulheira danada o dia inteiro. Gritos, choros, risadas. A casa dela era sempre cheia de movimento, e comecei a pensar em possibilidades. Se eu saísse de casa de madrugada, antes dele acordar, para onde eu iria? A casa de alguma colega de trabalho? Não, ele sabia onde a maioria delas morava. Ia atrás de mim. Um hotel? Eu não tinha dinheiro para isso. A casa de parentes? Não tinha nenhum parente próximo em Passo Fundo além do Valdir. A polícia. A palavra veio na minha cabeça como um clarão. A polícia. Mas será que iam me ouvir? Será que iam acreditar numa moça de 20 anos acusando o próprio pai? Meu pai era conhecido na cidade, tinha fama de trabalhador honesto, de cidadão de bem. E eu era só eu. Ninguém.
Mas aí me lembrei. Tinha aberto uma delegacia da mulher fazia alguns meses. Eu tinha visto no jornal. Era ali perto do centro, numa rua que eu passava de ônibus quando ia trabalhar. Um lugar especialmente para mulheres que sofriam violência. Será que lá iam me ouvir? Será que lá iam me proteger? A sementinha da esperança, pequena mas teimosa, tinha sido plantada. Eu não sabia quando ia acontecer, nem sabia exatamente como ia ser, mas eu sabia que um dia, em breve, eu ia sair daquela casa. E quando saísse, eu ia fazer com que ele pagasse pelo que fez. Ia fazer justiça pela minha mãe, que não estava mais aqui para me proteger. Ia fazer justiça por mim mesma. Comecei a dormir com uma muda de roupa debaixo do travesseiro. Uma blusa, uma calça, uma calcinha limpa. Tudo dobradinho, escondido. Comecei a deixar minha bolsa, com minha carteira de identidade, minha carteira de trabalho, meu dinheirinho guardado, sempre perto da cama, em cima da mesinha de cabeceira, como se fosse casual, mas na verdade estratégico. Comecei a me preparar mentalmente também. Ensaiava na cabeça o que ia dizer quando chegasse na delegacia. Meu pai me agrediu. Eu tenho medo dele. Eu preciso de proteção. Praticava essas frases baixinho quando estava sozinha em casa, para conseguir dizer sem gaguejar, sem travar de medo. E toda noite, antes de tentar dormir, porque dormir mesmo eu quase não conseguia mais, eu repetia para mim mesma como um mantra, como uma oração. Aguenta mais um pouco, só mais um pouco. A hora vai chegar. Você é forte. Você vai conseguir. Eu apertava o lençol entre os dedos e repetia, até as palavras virarem parte de mim. Eu não sabia que essa hora estava mais perto do que eu imaginava. Eu não sabia que o próximo grande atraso, porque ia ter outro atraso, a vida é assim, seria o meu último naquela casa. E eu não sabia que naquele dia, quando eu finalmente tivesse coragem de sair, quando eu finalmente botasse o pé na delegacia pedindo socorro, Deus ia colocar ali, naquele exato momento, a pessoa certa. Alguém que me conhecia desde criança. Alguém que sabia quem meu pai tinha sido antes de virar monstro. Alguém que ia acreditar em mim sem questionar. Mas isso eu ainda não sabia. Por enquanto, eu só me preparava, um dia de cada vez, guardando moedas, memorizando horários, fortalecendo meu coração partido para conseguir dar o passo que ia mudar tudo. A gota d'água veio numa terça-feira, 2 meses depois daquele dia que mudou tudo. Eu já estava com tudo preparado fazia semanas. O dinheiro guardado, a roupa debaixo do travesseiro, a bolsa sempre por perto. Só faltava a coragem. E naquela terça-feira, a coragem veio de um jeito que eu não esperava. Foi de manhã cedo. Meu pai tinha acabado de sair para a oficina, bateu a porta como sempre fazia, e eu ouvi o portão rangendo quando ele fechou. Fui para a cozinha fazer a louça do café, e quando abri a torneira, ela quebrou. Soltou da pia, a água começou a jorrar para todo lado, molhando o chão todo, e eu não conseguia fechar o registro que ficava lá embaixo da pia porque estava emperrado. Entrei em pânico, a água encharcando tudo, e eu ali tentando fechar, tentando resolver, mas não conseguia. Peguei uns panos para tentar estancar, mas a água era demais. Em 5 minutos, metade da cozinha estava alagada. Quando finalmente consegui fechar o registro principal lá nos fundos da casa, eu parei no meio da cozinha molhada e pensei, ele vai chegar do trabalho e ver isso. Ele vai achar que foi culpa minha. Ele vai... E naquele momento, algo dentro de mim disse, não, eu não vou estar aqui quando ele chegar. Eu não vou passar por isso de novo. Acabou. Foi como se um interruptor tivesse ligado na minha cabeça. Depois de 2 meses me preparando, tinha chegado a hora. Corri para o quarto, peguei a roupa que estava escondida, me troquei com as mãos tremendo. Peguei a bolsa, conferi se tinha tudo, documentos, dinheiro. Olhei para o quarto pela última vez. Aquela cama onde eu tinha dormido a vida toda, aquele guarda-roupa velho, aquelas paredes descascadas. Eu nunca mais ia ver aquele lugar. E graças a Deus por isso. Eram 7h45 da manhã quando saí de casa. Não tranquei a porta.
Deixei tudo aberto, a cozinha ainda encharcada, as roupas que eu tinha tirado jogadas na cama. Saí e não olhei para trás. Caminhei até o ponto de ônibus com o coração batendo tão forte que eu achei que as pessoas na rua podiam ouvir. Cada pessoa que passava, eu pensava: será que conhece meu pai? Será que vai contar para ele que me viram? O ônibus demorou uma eternidade para chegar. Quando finalmente chegou, subi e fui direto para o fundo, sentei perto da janela e fiquei olhando Passo Fundo passar lá fora. A delegacia da mulher ficava numa rua do centro, perto da Praça da Matriz. Eu tinha passado em frente várias vezes de ônibus, sempre olhando, sempre pensando, um dia. E agora, esse dia tinha chegado. Desci do ônibus às 8h20. A delegacia era num prédio pequeno, pintado de branco, com uma placa azul na frente, escrita Delegacia de Defesa da Mulher. Fiquei parada na calçada em frente por uns 5 minutos, só olhando. As pernas não queriam se mexer. O medo dizia: volta para casa, inventa uma desculpa, fala que foi comprar algo para consertar a pia. Mas a voz da minha mãe, aquela que tinha me dado forças na noite escura, dizia: entra, entra e se liberta. Respirei fundo e entrei. Tinha uma recepção pequena com 2 cadeiras e uma mesa onde uma moça estava sentada mexendo em uns papéis. Ela levantou os olhos e me viu ali, parada que nem estátua, e sorriu gentil. Bom dia, posso ajudar? Minha voz saiu num fio. Eu preciso fazer uma denúncia. Ela se levantou. Claro, o delegado está atendendo lá dentro. Vem comigo. Ela me levou por um corredor curto e bateu numa porta. Delegado Ricardo, tem uma moça aqui que precisa registrar ocorrência. Ricardo. O nome me fez pausar. Não podia ser. Quantos Ricardos não tinha em Passo Fundo? A porta se abriu e meu coração quase parou. Era ele, o Ricardo, meu amigo de infância, aquele gurizinho loiro que brincava de pega-pega comigo nas ruas do bairro São José. Só que agora ele estava crescido, devia ter uns 21 anos, vestido com o uniforme da polícia. Quando ele olhou para mim, vi o reconhecimento nos olhos dele. Helena? Helena, é você? Eu só conseguia acenar com a cabeça. E então, sem controle nenhum, comecei a chorar. Não aquele choro contido que eu tinha segurado por 2 meses. Foi um choro de desabar mesmo, de soltar tudo. Ricardo me pegou pelo braço com delicadeza e me trouxe para dentro da sala. Fechou a porta, me sentou numa cadeira e ajoelhou na minha frente. Helena, o que aconteceu? O que fizeram com você? Olhei para ele, para o rosto dele que mostrava preocupação genuína, e consegui falar. Foi meu pai, Ricardo. Ele, depois que minha mãe morreu, ele mudou. Ele me bateu, me machucou. Tenho medo dele. Tenho muito medo. Vi a expressão no rosto dele mudar. Surpresa, depois raiva, depois determinação. Seu Arlindo? O seu pai fez isso? Ele conhecia meu pai, claro. Tinha crescido vendo ele ser aquele homem bom antes de tudo mudar. Eu assenti. Eu sei que é difícil de acreditar, mas... Eu acredito em você. Ele me cortou, pegando minha mão. Eu acredito, Helena. Você nunca mentiu na vida. Se tá dizendo isso, é porque aconteceu. Me conta tudo. E eu contei. Contei sobre a morte da minha mãe, sobre como ele mudou, sobre o controle, sobre aquela noite terrível 2 meses atrás. Mostrei, com vergonha, mas com necessidade, as marcas que ainda não tinham sarado completamente. Ricardo ouvia tudo com o maxilar travado, os punhos fechados. Quando terminei, ele levantou, foi até a mesa dele e pegou uns papéis. Vamos fazer o boletim de ocorrência agora mesmo. E depois a gente vai até sua casa. Ele vai ser preso hoje, Helena. Hoje mesmo. Mas ele vai ficar bravo. Ele vai... Meu medo ainda falava mais alto. Ele não vai encostar um dedo em você nunca mais, Ricardo disse com uma firmeza que me acalmou. Eu prometo, você tá sob proteção da lei agora. Passamos 1 hora ali, ele anotando tudo o que eu dizia, me fazendo assinar papéis, explicando o processo.
Ele chamou uma médica legista que trabalha na delegacia para fotografar e documentar as marcas. Cada passo era doloroso, mas necessário. Às 10 da manhã, a gente saiu da delegacia. Ricardo, outro policial chamado Odair e eu, dentro de uma viatura. A sirene estava desligada porque Ricardo não queria avisar meu pai que estávamos chegando. O caminho até o bairro São José me pareceu ao mesmo tempo rápido demais e longo demais. Meu estômago estava embrulhado. Minhas mãos suavam. Ricardo, sentado no banco da frente, olhou para trás e me deu um sorriso encorajador. Vai ficar tudo bem. Quando viramos na minha rua, vi o carro do meu pai parado na frente de casa. Ele tinha voltado mais cedo, provavelmente por causa da pia quebrada. Meu coração quase saiu pela boca. A viatura parou na frente da casa. Ricardo desceu primeiro, ajustou o cinto com a arma e foi até a porta. Bateu. Polícia, abra a porta! Meu pai abriu e a primeira coisa que ele fez foi olhar para a viatura, me ver sentada lá dentro. A expressão dele foi de surpresa, depois de raiva. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou com aquela voz grossa. O senhor é Arlindo Pacheco? Ricardo perguntou com voz oficial. Sou. E daí? O senhor está preso por lesão corporal grave e violência doméstica contra sua filha Helena. Vi meu pai ficar vermelho. Isso é mentira. Ela é minha filha. Eu estava só educando ela. Educar não inclui violência física, senhor. Ricardo disse, tirando a algema do cinto. O senhor tem direito de permanecer calado. Tudo o que disser pode ser usado contra o senhor. Meu pai tentou argumentar, tentou bancar o homem de bem, mas Ricardo não deu trela. Algemou ele ali mesmo, na frente dos vizinhos que começaram a sair para ver o que estava acontecendo. Seu Alcides estava na varanda dele, boquiaberto. Dona Gilda segurava as crianças dela na porta. Quando Ricardo trouxe meu pai algemado até a viatura, passando por mim, nossos olhares se cruzaram. E sabe o que eu vi nos olhos dele? Não foi arrependimento. Foi raiva. Raiva de ter sido descoberto, de ter sido exposto. Mas não era mais minha preocupação o que ele sentia. Pela primeira vez em 2 meses, eu respirei fundo e senti algo que tinha esquecido. Alívio. Ricardo colocou meu pai no banco de trás, do outro lado, separado de mim por uma grade de proteção. No caminho para a delegacia, meu pai não disse uma palavra. Apenas olhava pela janela, com aquela cara de pedra. Quando chegamos, levaram ele para uma cela. Eu fiquei na sala do Ricardo enquanto ele finalizava tudo. Com as provas que a gente tem, ele vai ficar preso. Vai ter audiência, vai ter julgamento, mas ele não sai enquanto isso. E eu? Onde eu vou ficar? A realidade me bateu de repente. Tem abrigo para mulheres em situação de risco. Ou você tem algum parente, alguma amiga? Pensei na dona Leonor. Tem uma vizinha. Acho que ela me deixaria ficar uns dias. Ricardo me levou de volta para o bairro. Me acompanhou até a casa da dona Leonor. Quando ela abriu a porta e viu eu ali com um policial, a expressão dela mostrou que ela já sabia que tinha acontecido algo sério. Dona Leonor, eu disse com a voz embargada. A senhora disse que sua porta estava sempre aberta. Eu preciso de um lugar para ficar. Ela me puxou para um abraço apertado, daqueles abraços de mãe. Entra, minha filha. Essa é tua casa agora. E ali, naquele abraço, chorando no ombro daquela mulher que me conhecia desde criança, eu senti que tinha finalmente encontrado segurança de novo. E olha só onde a vida me trouxe, meus queridos. Hoje, aos meus 73 anos, eu tô aqui na minha cozinha em Passo Fundo, a mesma cidade onde nasci, onde sofri, mas também onde renasci, fazendo o que mais gosto, pães caseiros que enchem essa casa de cheiro de fermento e de esperança. Depois que meu pai foi preso naquele dia de maio de 1972, minha vida mudou completamente. Fiquei morando com a dona Leonor por quase 1 ano, até conseguir me estabilizar. O julgamento dele aconteceu 6 meses depois da prisão. Com todas as provas, as marcas no meu corpo, meu depoimento, o testemunho do Ricardo, ele pegou 5 anos de cadeia por lesão corporal grave
e violência doméstica. 5 anos que, na época, me pareceram pouco pelo que ele fez, mas que foram suficientes para eu reconstruir minha vida longe dele. Continuei trabalhando na confecção, juntei dinheiro e, com 22 anos, consegui alugar uma casinha pequena só minha. Era um cômodo e cozinha, mas era meu. Pela primeira vez na vida, eu dormi sem medo de ouvir passos no corredor, sem medo de alguém batendo na porta, me cobrando satisfação de horário. A liberdade, meus queridos, é uma coisa que a gente só dá valor quando perde e depois reconquista. Alguns anos depois, conheci o Hildo, um homem bom, gentil, que trabalhava como padeiro na padaria do bairro. Ele era viúvo, tinha um filho pequeno e a gente se conheceu quando fui comprar pão. Olha só a ironia. Hoje sou eu que faço pães para vender. Nos casamos em 1978, eu com 26 anos. Tive 2 filhos com ele, a Marisa e o Júnior. O Hildo me ensinou a fazer pães, me ensinou que homem de verdade protege, respeita, cuida. Ele faleceu faz 10 anos, de problema no coração, mas me deu 37 anos de casamento feliz, de paz, de amor de verdade. Meu irmão Valdir seguiu a vida dele. Casou, mudou para Porto Alegre, a gente se fala por telefone de vez em quando. Não somos muito próximos. Acho que a morte da mãe e tudo o que aconteceu depois criou uma distância entre a gente que nunca conseguimos superar totalmente. Mas ele tem a família dele, tá bem. E isso me basta. Meu pai saiu da cadeia depois de cumprir os 5 anos. Tentou me procurar uma vez, devia ser em 1978, mais ou menos. Eu já estava casada, grávida da Marisa. Ele apareceu na porta da minha casa, mais velho, mais curvado, e disse que queria fazer as pazes. Olhei para ele e não senti raiva, não senti medo. Senti nada, como se ele fosse um estranho completo. Disse para ele que não tinha nada para conversar, que ele tinha perdido o direito de ser chamado de pai naquela noite no banheiro. Ele foi embora e nunca mais apareceu. Soube depois, pelos vizinhos antigos, que ele morreu em 1995, sozinho, num asilo. Não fui no enterro. Algumas feridas não cicatrizam nunca, e tudo bem. Hoje eu moro nessa mesma casa onde criei meus filhos, aqui no bairro Vila Rodrigues, em Passo Fundo. É uma casa simples, de alvenaria, com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Ah, o banheiro dentro de casa, quentinho, não aquele banheiro de fora da minha infância. Tenho um quintalzinho onde planto meus temperos, salsa, cebolinha, hortelã. E tenho minha cozinha, meu reino, onde todo sábado de manhã eu acordo às 5 horas e começo a fazer meus pães. Faço pão caseiro, pão de milho, pão de batata, cucas recheadas, tranças doces. Cada receita eu aprendi com o Hildo. E cada vez que amasso a massa, eu sinto que ele está aqui comigo, guiando minhas mãos. Às 7 da manhã, coloco tudo em caixas térmicas e vou para a feirinha do bairro. Tenho meus clientes fiéis. A dona Vera, que compra 2 pães de milho todo sábado, o seu Norberto, que leva a trança doce para comer com a família no café da tarde, a Jaqueline, que sempre pede cucas de chocolate. É um dinheirinho que complementa minha aposentadoria de costureira, mas mais do que isso, é meu contato com o mundo, minha terapia. Quando eu tô amassando a massa, vendo ela crescer, vendo ela virar pão quentinho e cheiroso, eu penso em como a vida é assim também. A gente sofre, a gente é amassada pelas dificuldades, mas a gente cresce, a gente vira algo bom, algo que alimenta e traz alegria. Meus filhos são minha bênção. A Marisa é professora, mora aqui perto com o marido e os 2 filhos dela. Meus netos, Lucas e Amanda. O Júnior trabalha numa empresa de contabilidade, mora do outro lado da cidade com a esposa e a filhinha, a Isabela, que é meu xodó, minha netinha caçula de 4 anos. Todo domingo a casa enche. Meus filhos, netos, genros, noras, todo mundo vem almoçar aqui. Eu faço aquela comida gaúcha de verdade. Arroz carreteiro, galeto assado, salada de batata, e sempre tem pães fresquinhos que eu faço no sábado. A mesa fica cheia, a casa fica cheia de risada, de gritaria de criança brincando no quintal, e eu fico ali, sentada na ponta da mesa, olhando tudo e pensando: meu Deus,
olha até onde eu cheguei. Porque sabe, meus queridos, teve um tempo que eu achei que não ia sobreviver. Teve um tempo que a escuridão era tão grande que eu não via saída. Mas eu sobrevivi. Eu venci. E hoje eu tenho essa vida simples, humilde, mas cheia de amor, cheia de paz, cheia de dignidade. Ainda vejo o Ricardo de vez em quando. Ele virou delegado titular, se aposentou ano passado e sempre que a gente se encontra na rua ou na feira, a gente para conversar. Ele diz que aquele dia que ele me atendeu foi um dos momentos mais importantes da carreira dele, que me ajudar foi uma honra. Eu sempre agradeço, porque se não fosse ele acreditar em mim naquele dia, quem sabe onde eu estaria hoje. A vida me ensinou que a gente é mais forte do que imagina. Me ensinou que sempre tem saída, mesmo quando parece que não tem. Me ensinou que pedir ajuda não é fraqueza, é coragem. E me ensinou que a gente pode, sim, recomeçar, não importa o quanto a vida tenha nos quebrado. Então é isso, meus amores. Essa sou eu, Helena, 73 anos, moradora de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, fazedora de pães e sobrevivente de uma história que poderia ter me destruído, mas que me fez mais forte. E se tem uma mensagem que eu quero deixar antes de terminar minha história, é essa: não desiste. Nunca desiste. Meus queridos, meus amores, se tem alguém aí me ouvindo agora que está passando por algo parecido com o que eu passei, e eu sei que tem, porque a violência não escolhe endereço, não escolhe família, eu quero que vocês parem tudo e prestem atenção no que essa vovó aqui vai dizer. Quando a violência vem de dentro de casa, quando vem de quem deveria te proteger, o medo é diferente. É um medo que paralisa mais fundo, porque junto com o medo vem a vergonha, vem a culpa, vem aquela voz dizendo: mas é teu pai, mas é tua família, mas ninguém vai acreditar em você. Eu sei, porque eu ouvi essas vozes durante 2 meses antes de ter coragem de sair daquela casa. Mas eu aprendi uma verdade que eu preciso passar para vocês. Família que machuca não é família. Família que bate não é família. Família que te faz ter medo de chegar em casa não é família. Não importa se é pai, mãe, irmão, marido, tio, ninguém tem o direito de levantar a mão para você. Ninguém. E honrar pai e mãe não significa aceitar violência. Deus nunca pediu isso. Eu guardei segredo por 2 meses porque tinha medo. Medo dele, medo de não acreditarem, medo de destruir a família. Mas sabe o que eu descobri? Quem destrói família é quem bate, não quem denuncia. Quem destrói família é quem abusa, não quem pede socorro. A coragem de falar não é traição, é sobrevivência. E se você tá nessa situação agora, ouve bem. Você não tá sozinha. Você não tá sozinho. Tem gente pronta para te ouvir, para te proteger, para acreditar em você. Eu tive sorte de encontrar o Ricardo, alguém que me conhecia e acreditou em mim sem questionar. Mas mesmo se você não conhece ninguém na delegacia, mesmo se você acha que ninguém vai acreditar, vai. Porque a lei existe para proteger você, não para proteger quem te machuca. Não espera ficar pior. Não espera da próxima vez. Porque violência não para sozinha, só piora. Aquele primeiro tapa, aquela primeira humilhação, aquele primeiro controle, é só o começo. E quanto mais tempo você fica, mais difícil fica sair. Eu sei porque eu vivi isso. Pega teus documentos, pega o que é teu e sai. Vai na delegacia, vai num abrigo, vai na casa de alguém de confiança, mas sai. Porque a vida que te espera lá fora, longe de quem te machuca, é melhor do que qualquer dia dentro daquele inferno. Eu te garanto, porque eu vivi os 2 lados. Hoje eu faço pães. Pães que alimentam, que trazem alegria, que trazem vida. Mas durante 2 meses eu vivi sem vida, sem alegria, sem esperança. A diferença entre aquela Helena e essa Helena de agora foi um dia de coragem. Um dia em que eu decidi que merecia viver sem medo, e você também merece. Agora, meus queridos, eu preciso fazer um pedido muito especial para vocês. Se você assistiu até aqui, se essa história tocou teu coração, eu quero que você faça 3 coisas. Agora, não deixa para depois.
Primeiro, aperta aquele botão vermelho de inscrever e ativa o sininho, porque histórias como essa podem salvar vidas, e você precisa estar aqui para ouvir e compartilhar com quem precisa. Segundo, deixe um comentário com a palavra coragem. Só essa palavra. Para eu saber que você entendeu a mensagem, que você está comprometido a nunca mais ficar calado quando souber de alguém sofrendo violência. Escreve coragem nos comentários agora. E terceiro, se você conhece alguém, uma amiga, uma vizinha, uma colega de trabalho, que você desconfia que está sofrendo violência em casa, compartilha esse vídeo com ela. Às vezes, a gente não tem coragem de falar, mas um vídeo como esse pode ser a fagulha que acende a esperança de sair. Faça isso agora. Não espere nem mais um minuto, porque enquanto você hesita, tem alguém sofrendo nesse exato momento. Sua inscrição, seu comentário, seu compartilhamento podem ser a diferença entre a vida e a morte de alguém. E lembra, denunciar violência não é dedurar, é salvar, é proteger, é devolver dignidade para quem teve ela roubada. Obrigada por me ouvir até aqui. Obrigada por fazer parte dessa corrente de proteção. E se você é a pessoa que está sofrendo e assistiu até aqui, eu acredito em você. E você vai conseguir sair. Eu consegui. E você também vai. Um beijo no coração de cada um. E até a próxima história.